Em ações de desapropriação, você proprietário, você recebe a sua indenização em dinheiro, em precatório, ou parte em dinheiro ou parte em precatório. Foi isso que finalmente o STF, ao julgar o recurso extraordinário tema 865 com repercussão geral, decidiu que em desapropriação o proprietário deve receber a indenização em dinheiro. Mas como que se dava isso? Bom, o objetivo desse vídeo, eu vou explicar a sistemática, como ocorria até então e quais foram os avanços com base nesse entendimento, nesse julgado do STF. Vou falar aqui de maneira geral o procedimento da ação de desapropriação na maioria dos tribunais estaduais de todo o Brasil. Então, como que funcionava na prática? O poder público, seja ele prefeitura, estado, união, uma empresa pública, por exemplo, metrô, sociedade de economia mista, enfim. Então vamos dar um exemplo. A prefeitura da sua cidade, onde você tem o seu imóvel, resolve desapropriar você para construção de uma escola infantil. A prefeitura, por meio dos seus órgãos internos, entende que o valor devido do seu imóvel, exemplo, é de R$1 milhão. Ao ajuizar essa ação de desapropriação, este valor é proposto. E por força do Decreto-Lei 3365 de 41, que é o Decreto de Desapropriação, e a jurisprudência dos tribunais estaduais e superiores, o entendimento até então era o seguinte: com base na urgência da obra pública, bastava o poder público, no começo do processo, depositar o valor que ele entendia devido, no nosso exemplo, R$1 milhão, que o proprietário, você, perdia a posse do seu imóvel. O que acontecia na prática? Você concorda que esse valor foi ofertado pelo poder público e depende, sim, de uma discussão judicial sobre essa quantia? O juiz, ele nomeava um perito judicial de confiança dele e as partes, tanto o proprietário quanto o poder público, elegiam escritórios de advocacia especializado no assunto, procuradores e assistentes técnicos que dominam as normas técnicas de engenharia e avaliação judicial. Tá? Ao final do processo, havia uma sentença do Poder Judiciário condenando o poder público ao pagamento da justa indenização do seu imóvel. Vamos tomar como base aqui que o valor, nesse nosso exemplo, ficou em R$5 milhões. Qual que era o problema? Ao final do processo, o proprietário, você, queria receber essa quantia. Mas quanto que tinha depositado no processo quando você perdeu a posse do seu imóvel? R$1 milhão. A questão é, aonde estão esses outros 4 milhões? Pois é, por força do artigo 100 da Constituição Federal, os entes públicos da administração direta, por exemplo, prefeitura, eles pagam as suas dívidas por meios de dívidas públicas, ou seja, os chamados precatórios. O que acontecia na prática? Essa sistemática ela foi criada basicamente para que houvesse uma programação, um cronograma para o administrador público, seja ele prefeito, em organizar as suas finanças, colocar isso no orçamento do próximo ano para que seja realizado o pagamento. Estamos falando de prefeituras, de governos, então os valores são relevantes. Muitas das vezes chegam em bilhões. Mas, nas últimas décadas, a sistemática de pagamento do precatório ela foi desvirtuada. E hoje nós temos a grande maioria das prefeituras e dos governos em dívida e não estão... Hoje nós temos a maioria dos governos e das prefeituras que estão em mora com seus contribuintes. Existem filas do precatório. A título de exemplo, na cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo está pagando o precatório de 2005. São quase 20 anos de atraso. E o que acabou acontecendo?
virou-se, a sistemática do precatório acabou sendo um calote efetivo aos contribuintes. Muitas das vezes, os netos, filhos dos proprietários ou dos autores da ação, dos réus, acabavam recebendo esse dinheiro, e não a pessoa que foi lesada pelo poder público. E essa questão foi levada finalmente em 2017 ao STF, e o STF decidiu dar repercussão geral a essa questão. Vamos decidir se na ação de desapropriação o proprietário deve receber a indenização em dinheiro ou se há possibilidade de receber em precatório. Infelizmente, o julgamento desse recurso demorou anos a ser procedido. E somente em 19 de outubro de 2023 que houve o julgamento do recurso. Mas só agora, no dia 7 de fevereiro de 2024, que finalmente o acórdão foi publicado e a gente pode ler na íntegra e apresentar para vocês o que foi decidido pelo STF. Nos próximos vídeos eu vou explicar vários pontos do que foi decidido aqui. Mas hoje, o que você precisa saber? Se você está sendo desapropriado, ou seja, existe uma ação judicial em trâmite, você pode ou não receber em precatório. O STF entendeu o seguinte: nas ações de desapropriação, ao julgar o recurso do STF, como é um tema de repercussão geral e de alta relevância, eles precisaram decidir quando que serão os efeitos, como que se darão os efeitos dessa decisão. O STF entendeu que, em ações de desapropriação, o poder público tem que pagar 100% da indenização ao final do processo. No entanto, existem milhares de ações judiciais e recursos por todo o Brasil. Então, o STF precisou decidir os efeitos dessa decisão. Ou seja, isso vai valer para todo mundo ou para alguns tipos de processo. E foi isso que e é esse ponto que nós vamos trazer aqui para vocês. O STF decidiu o seguinte: em todas as ações de desapropriação, o poder público deverá pagar a indenização 100% em dinheiro, desde que a ação judicial de desapropriação seja ajuizada depois da data que foi publicada a ata desse acórdão, que foi no dia 25 de outubro de 2023. Então, se você, proprietário, você tem uma ação judicial que foi ajuizada depois dessa data, ou você tem um decreto de desapropriação apenas, e a prefeitura está tentando fazer um acordo administrativo, ou está em vias de ajuizar uma ação judicial, você vai receber 100% em dinheiro. Ah, mas e se minha ação já está em trâmite, foi ajuizada em 2019? Infelizmente, ainda você está na sistemática antiga. Pode ser, aí a depender do seu processo, que você venha receber parte ou não da indenização em precatório, tem que ser analisado caso a caso. A exceção aqui também ao julgamento foi na seguinte situação: se você tem um processo antigo, ou seja, anterior ao dia 25 de outubro de 2023, e a sua demanda judicial estava suspensa, ou seja, paralisada há anos, esperando o desfecho do julgamento desse recurso para ver se os efeitos iriam beneficiá-lo, você sim também vai se valer do resultado desse julgamento. Então você vai receber a sua indenização em dinheiro. Então, esse julgado ele veio para finalmente acabar de vez com Então esse julgado veio finalmente para acabar de vez com o famoso calote aos proprietários. Nós que atuamos
com desapropriação há quase 20 anos, já vimos diversas situações que infelizmente trouxeram enormes prejuízos para proprietários, inquilinos e até mesmo para aqueles que atuam com as ações de desapropriação. Nós temos clientes, proprietários, que vão receber indenização daqui a 10, 15, 20 anos. Então essa sistemática hoje, ela veio para beneficiar os proprietários que são atingidos pela desapropriação e que muitos deles, ou a grande maioria, não queriam ser desapropriados. Ou seja, o poder público desapropria você e ainda não te paga a sua indenização em dinheiro. É um absurdo. Se você gostou desse nosso vídeo, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Nos próximos dias eu vou postar muito conteúdo